No dia 12 de maio, tivemos a divulgação do IPCA de abril, Índice de Preços ao Consumidor, e que é o índice também que é utilizado para o Banco Central para aferição da inflação no país e definição da política monetária, sobretudo a fixação da taxa Selic. Nessa divulgação do resultado do IPCA, tivemos uma alta de 0,67% e um IPCA que agora está já muito próximo do topo da meta da inflação, que foi afixado pelo Conselho Monetário Nacional, que tem uma meta de inflação de 3%, aceitando uma oscilação de 1,5% para cima ou para baixo, que levaria a 4,5% de inflação ao final do ano. Lembrando, o Boletim Focus, que também coleta as projeções dos economistas dos principais bancos brasileiros, já demonstra há semanas consecutivas esse aumento das projeções de inflação para o final de 2025 e faz com que o Banco Central brasileiro tenha que adotar um comunicado e uma postura muito mais hawkish, apesar do corte de juros de 25 basis points na última reunião. E aí provavelmente você vai me perguntar quais são os impactos disso, como ficam os investimentos em renda fixa, como fica a Bolsa Brasileira, quais são as consequências desses dados que são extraídos do relatório do IPCA pelo IBGE. Veja só, a primeira coisa que é evidente e que é muito perceptível é o impacto do conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã na oferta do petróleo, e isso já tem repercussões em diversos itens que compõem o IPCA, principalmente a parte de alimentos. Então, os fertilizantes que são utilizados, o encarecimento dos fertilizantes, produtos plásticos que também são derivados do petróleo, que são utilizados para embalagem de alimentos, todos esses componentes fazem com que a alimentação do brasileiro, de um modo geral, tenha se encarecido bastante e pese muito sobre o componente inflacionário. Isso faz com que muitos participantes do mercado projetem uma Selic ao final de 2026 muito acima do que antecipadamente se calculava antes do início do conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, e muitos diziam que a Selic poderia chegar ao final do ano em 12, 11,5%, outros já falavam até em 10%, os mais otimistas falavam em 10% ao final de 2026, e na realidade agora nós percebemos que o Banco Central brasileiro está numa encruzilhada, numa posição muito difícil, porque gostaria de cortar juros, no entanto um evento geopolítico inesperado causa um problema de choque de oferta e leva a um aumento inflacionário. E qual é a preocupação do Banco Central nesse momento? Cortar juros e isso levar a uma espiral inflacionária, um aumento de inflação que poderia prejudicar a retomada dos cortes mais graduais por parte do Banco Central brasileiro. Isso faz com que os investidores revejam suas projeções e já comecem a analisar. E temos agora um DI janeiro 27, portanto, a taxa de juros precificada para janeiro de 2027 em torno de 14,27%. Então veja que alta expressiva, o que levaria a crer que talvez o Banco Central não tenha mais espaço para cortes até o final do ano. Uma projeção do Boletim Focus está na média mais ou menos de 13% ao final de 2026, uma diferença muito pequena que demonstra realmente a preocupação dos agentes econômicos em relação à falta de espaço para corte de juros diante dessa adversidade que surgiu. É claro que o Brasil está numa situação mais confortável da perspectiva de ser exportador líquido de petróleo, isso beneficia a arrecadação por parte da tributação, beneficia também a União como principal acionista da Petrobras e a possibilidade de aumentar sua arrecadação com dividendos, beneficia o câmbio também, porque não deixa de trazer mais dólares para o país, mas ainda assim, da perspectiva de condução da política monetária, de a fixação da taxa Selic, temos essa grande preocupação com a inflação. E muitos economistas também ressaltaram duas coisas que são importantes para serem colocadas aqui no vídeo. O primeiro ponto diz respeito ao aumento de inflação também no setor de serviços e serviços subjacentes, por exemplo, conceito de automóveis. Isso também tem puxado um pouco mais a inflação acima do que se esperava. E o segundo ponto é que muitos dizem que não há o que fazer dessa perspectiva por ser um choque de oferta. Como é um choque de oferta, ou seja, a menor oferta, disponibilidade de petróleo, porque os navios petroleiros não conseguem atravessar o Estreito de Hormuz, não há muito o que fazer da perspectiva de a fixação da taxa Selic. Isso não vai resolver esse problema de choque de oferta. Mais uma observação muito importante para que se saliente a dificuldade em que o BC se encontra nesse momento de tentar
cortar juros, mas ao mesmo tempo não poder ficar de mãos atadas diante de um cenário adverso macroeconômico internacional e diante da sua meta de inflação, que já praticamente está no topo da banda, afixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então esse é o vídeo de hoje, apenas uma preocupação. Quais são os impactos disso para a carteira de renda fixa, para investimentos? Muito cuidado com o pré-fixado, porque talvez as projeções iniciais podem ser refeitas, nós já estamos vendo isso, uma alta da curva de juros brasileira como um todo, então muito cuidado com os pré-fixados, cuidado também com outros ativos que têm uma propensão maior de risco, cuidado com o crédito privado, sempre muito risco nessa área, as empresas já estão enfrentando muita dificuldade, já fiz vídeo aqui falando sobre o número recorde de recuperações judiciais no Brasil, muitas recuperações extrajudiciais de empresas importantes, fiz vídeo aqui no canal também sobre Raizen, sobre o grupo Pão de Açúcar, então é importante que o investidor tome cuidado, se você é investidor em renda variável, cuidado com empresas muito alavancadas, temos empresas que têm mais de 50% do seu custo de capital vinculado a dívidas e dívidas atreladas à CDI, dívidas atreladas à Selic, e isso infla a despesa financeira na DRE, pode levar a um grande prejuízo, compromete o fluxo de caixa da empresa e pode levar a uma perda expressiva do investimento feito em ações. Então, tudo isso tem um grande impacto para a sua carteira. Entenda que os juros são a gravidade e são a principal referência para você precificar ativos no mercado financeiro e não só no mercado financeiro, na vida. Os juros vão pautar a precificação de ativos e o seu custo de oportunidade para escolher onde investir, onde canalizar o seu dinheiro. Por esse motivo, cuidado com aquelas projeções, com assessores financeiros, consultores que talvez estejam projetando uma Selic mais baixa do que imaginávamos e talvez agora tenhamos que rever e talvez tenhamos que ser mais cautelosos. Vou fazer aqui um disclaimer, pessoas que me assessoram, que têm um viés mais conservador, e eu particularmente gosto de ouvir essas pessoas, estão sendo muito cautelosas comigo, estão me falando para tomar muito cuidado, não entrar em risco nesse momento, tomar muito cuidado com o que está acontecendo no Brasil, porque talvez o cenário mais otimista, aquele cenário mais bullish, talvez ele não se materialize, tudo a depender do que vai acontecer em âmbito internacional, e não me parece, pelo menos nesse primeiro momento, que há um cenário claro de resolução do conflito, embora nós saibamos que existe um jogo muito transacional por parte dos americanos, e se houver, de repente, algum acordo, esse evento pode ser costurado e tudo resolvido. É o que ainda diz a curva de juros, quando nós analisamos quando nós analisamos os contratos futuros de petróleo, quando nós vemos que é um movimento de backwardation, os preços dos contratos lá na frente, estão mais baratos do que os preços dos contratos mais próximos, agora com vencimento para os próximos meses. Então, é um fenômeno chamado de backwardation, e essa precificação do petróleo nos diz, pelo menos até o momento, que esse conflito é de curta duração e que será resolvido. Se isso for verdade, haverá espaço para que o Banco Central continue a sua retomada de corte de juros, só tendo que aguardar o desfecho do que acontece lá no Golfo Pérsico. Então esse é o vídeo de hoje, uma rápida recapitulação da inflação, os impactos sobre a política monetária no Brasil, o impacto sobre a precificação de ativos e uma projeção otimista e uma projeção pessimista. Se pessimista, sem resolução do conflito, talvez um Banco Central de mãos atadas. Se houver a resolução rápida do conflito, petróleo cai, as expectativas de inflação caem e o Banco Central pode retomar o seu projeto inicial de corte de juros e corte da taxa Selic. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, porque assim você consegue distribuir esse vídeo para mais pessoas que têm interesse em assuntos econômicos, inflação, política monetária, precificação de ativos, e não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Abismusa, em todas elas.